Fala, galera concurseira. Tô aqui para dar mais uma dica para vocês de assuntos cobrados em concursos. E aproveitando a febre aí de nutrição materna infantil, que vem sendo muito cobrada em concursos, tô trazendo mais um assuntinho sobre isso. Então, hoje nós vamos ver sobre a fisiologia da lactação, alguns pontos bem importantes aí, bem cobrados. Vamos lá? Então, da fisiologia da lactação, eu destaquei aqui uma coisa bem simplesinha que vocês se confundem muito. Claro que a fisiologia da lactação é bem mais ampla, e aí vocês podem ver lá na nossa aula que vai ser bem maior do que isso aqui. Mas a dica de hoje é sobre dois hormônios bem importantes aí no processo de produção e de secreção do leite materno. Então, quando vocês pensam em produção, gente, vocês têm que destacar qual é o hormônio responsável por isso. E sobre a secreção, qual é o hormônio também responsável por isso. Vamos ver aqui um pouquinho da figura para vocês se situarem do que é mais cobrado. Então, durante o processo de sucção da criança, entendam que há um estímulo aqui da hipófise anterior, é importante saber essa diferença, para ter uma liberação da prolactina. E é só com a liberação da prolactina que a gente vai ter a produção de leite nos alvéolos. Então, entendam três coisas bem importantes aí que é cobrado muito. A hipófise anterior, ela estimula a liberação de prolactina e é a prolactina que estimula a produção do leite materno. Quando a gente se refere à secreção do leite materno, já é outro hormônio responsável. Então, a gente tem aqui o processo de sucção, que vai estimular a hipófise posterior a liberar ocitocina. E aí, a ocitocina, gente, vocês podem ver também escrita com X, tá? Não tá errado, não. Vai ter algumas diferenças aí de banca para banca. E a ocitocina é responsável pela saída do leite nos alvéolos. Então, prolactina produção, ocitocina liberação, secreção, saída, ejeção do leite materno. Outra coisa importante, essa produção, gente, do leite materno, e a sua liberação, ela está bem relacionada, olha só, ao contato mãe-filho, a esse contato do lactente ao seio materno e esses estímulos que é ocasionado bem aqui na auréola das mamas. Então, outras informações importantes específicas da ocitocina, que é responsável pela ejeção do leite. Então, os impulsos sensoriais dos mamilos vão desencadear sinais neurais e eles que vão promover a secreção da ocitocina. Por conta disso, qualquer tipo de estresse que a mãe possa estar sentindo, também pode afetar essa secreção. A gente tem muitos relatos, por exemplo, de lactantes que estão sem o contato com o filho, saíram para o supermercado, não sei, e no momento que ele está lá pensando muito nela, no momento que ele está lá, que ela também está pensando muito nele, ela consegue ter uma ejeção do leite materno. Vejam que isso é uma questão de impulsos neurais, é uma questão mais de sensibilidade que pode acontecer sim. Então, a ejeção do leite materno ela pode ser proveniente desses estímulos neurais que está associado com o psicológico também. Então, bancas têm cobrado isso, tá? Então, a ocitocina, ela é transportada do sangue para as mamas, fazendo as células mioepiteliais se contraírem. Então, no momento que elas têm esse processo de contração, ela vai transportar o leite dos alvéolos para os ductos mamários. Então, se está lá nos ductos mamários, ele vai estar pronto para sair. Basta só a criança entrar em contato para aumentar essa estimulação também da produção lá. Descida e ejeção do leite. Quem é o responsável, gente? Ocitocina. Grava isso aí, tá? Quando a gente vem falar da prolactina, que é responsável pela produção, dá até para vocês terem uma noção, né? Prolactina, produção. Então, façam essa associação aí. Cada vez que a mãe amamenta, sinais neurais do mamilo causam um pico de 10 a 20 vezes de secreção de prolactina, com a duração de cerca de 1 hora. Ou seja, a criança ela precisa estar amamentando para estimular a produção do leite. Se por um acaso ela para de amamentar, isso vai cessando com o passar do tempo a produção do leite. Então, o contato da criança com a mãe é muito importante para essa produção da prolactina. Então, ela age nas mamas, mantendo as glândulas mamárias secretando leite nos alvéolos para períodos de amamentação subsequente. Uma coisa importante também, gente, um hormônio que está muito relacionado com a produção, com a liberação, na verdade, da prolactina, é a progesterona.
Enquanto a mãe ainda está no processo lá de gestação, ainda está carregando o feto, a progesterona ainda está bem alta. Então, ela estando alta, ela inibe essa produção, essa liberação de prolactina. Por conta disso, não há liberação de leite. No momento que se retira a placenta, que é a responsável por produzir progesterona, então a gente tem uma redução na progesterona e um aumento na prolactina. Por consequência, a gente tem uma síntese do colostro, que é aquele primeiro leite materno, tá? Outra aulinha que eu gravei na última semana sobre o leite materno aí. Dá uma olhadinha nessas aulinhas. Bom, gente, viram que essa dica foi super rápida, mas agora eu vou responder algumas questõezinhas para ver se vocês entenderam e se fixaram esse assunto. Então, vamos lá. Então, a primeira questão aqui. Sabe-se que a sucção da mama pelo lactente estimula as terminações nervosas do mamilo materno. Os principais hormônios envolvidos na produção e liberação do leite materno são, respectivamente, não vamos nem confundir a cabeça, né, gente? Progesterona, olha que professora cabeção. Prolactina e ocitocina. Então, não confundam estrogênio, gonadotrofina, nenhum desses hormônios. Pensem logo a prolactina de produção e ocitocina de liberação. A segunda questão, que ela tem uma pegadinha que muita gente pode errar. Então, essa segunda questão, ela fala o seguinte: a produção de leite materno depende de níveis hormonais adequados. Um desses hormônios é a ocitocina, que, letra A, tem sua produção estimulada e liberada quando a mãe sente ou toca o bebê. A gente comentou isso lá rapidinho, não foi, gente? Então, isso aqui procede. É a questão, uma alternativa verdadeira. A letra B, auxilia na supressão da ovulação. Não, questão incorreta. Não confundam, não vão fazer bagunça na cabeça de vocês. É o principal hormônio envolvido na síntese do leite. Errada. A síntese é a prolactina. Letra D, é responsável pelo processo de secreção do leite. A secreção aqui, gente, ela pode confundir muito vocês, porque a ocitocina ela é responsável pelo processo de ejeção. O processo de secreção, a gente ainda pode levar que é condicionado lá à prolactina, ela produz para secretar. E a ocitocina, ela permite a liberação, a ejeção. Então, essa questão aqui, ela foi passível de anulação, mas não foi anulada por conta disso. A explicação seria, secreção seria sinônimo aí de produção de síntese lá, que é a prolactina. Então, está errada. E a letra E tem a sua produção iniciada apenas após o nascimento da criança. Não procede. A ocitocina já tem a sua produção antes, mas ela é inibida por outros hormônios para não permitir essa ejeção aí do leite materno. Então, a alternativa correta, a letra A. E a última questão, fisiologicamente, a lactação está sob o controle de hormônios, principalmente os de origem hipofisária. Falou de hipófise, já tem que lembrar lá, ó, quem é da hipófise anterior, quem é da hipófise posterior, cuja produção é influenciada por estímulos externos e emocionais maternos. Então, os dois hormônios são influenciados. O início e a manutenção da lactação consistem em processos neuroendócrinos complexos. Sobre a lactação humana, podemos afirmar que alternativa 1, a prolactina é o hormônio que atua nas células alveolares, fazendo com que produzam o leite, especialmente a proteína lá do leite. Isso procede, é verdadeiro. Segundo, a progesterona é considerado o principal hormônio inibidor da prolactina. Verdadeiro. Tanto é que depois que retira-se a placenta no processo de parto, a prolactina volta a estar estimulada a sua produção. 3, a hipófise anterior libera ocitocina? Não, ela libera prolactina. Então, aqui está errado. 4, o leite dentro das células alveolares será ejetado para dentro dos ductos lactíferos e este sistema é conhecido como reflexo de ejeção do leite. Verdadeiro. E quem é o responsável? A ocitocina. E o 5º, a ansiedade ou angústia materna pode diminuir a vascularização e, consequentemente, prejudicar a ação da prolactina. Na verdade, ela pode prejudicar mais diretamente a ação da ocitocina. O que está errado aqui nessa questão, gente, seria a questão de diminuir a vascularização. Porque a ansiedade e a angústia materna, elas têm interferência na prolactina e na ocitocina também, tá? Mas essa questão de diminuir a vascularização, ela está errada, não procede. Então, quais são as afirmativas corretas? 1, 2,
e 4. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Então fiquem ligados aí que semana que vem tem mais, tá, gente? Bons estudos!